Então voltamos, vamos agora continuar o nosso trabalho no form clientes e esse form vai apresentar o resultado da consulta feita à tabela clientes. Então, a consulta é feita por meio de um objeto do tipo TZQuery. No entanto, esse TZQuery obrigatoriamente tem que estar conectado com o ZCOM lá no módulo de dados. Então, nós precisamos em clientes executar o comando useUnit módulo de dados para que daqui nós possamos utilizar recursos que estão no módulo de dados, no caso o ZCOM. A partir daí, quando nós executamos o useUnit, o ZQuery, na sua propriedade connection, deve apontar para o ZCOM. O nome do objeto, zClientes. E, na propriedade SQL, a consulta que vamos fazer à tabela clientes. Então, select ID, nome, ID, cidade, from cliente, order by nome. E vamos ativar essa consulta. Tudo bem, a consulta está funcionando, mas nós precisamos melhorar, porque se executarmos exatamente essa consulta, vamos lá no Yogi, nós vamos ter uma consulta muito pobre em resultado, apesar de não termos ainda nenhum cliente cadastrado. Então será apresentado o ID do cliente, o nome e o ID da cidade. O ideal é nós apresentarmos essa consulta mais detalhada. Então, ao invés, ou além do ID cidade, nós vamos precisar apresentar o nome da cidade e também, então, na tabela cidade, o nome e na tabela estado, a sigla. Então, nome e sigla. Na consulta que estamos fazendo, nós temos acesso a dados, campos da tabela cliente. Então, ID e nome e ID cidade são da tabela cliente. O campo nome aqui é da tabela estado, então nós precisamos acrescentar à consulta inner join cidade, né? Nome é da tabela cidade, inner join cidade onde cliente, agora o relacionamento chave primária é igual a chave estrangeira e cliente.id cidade é igual a cidade.id. E o campo sigla, ele é da tabela estado. Então, nós também temos que acrescentar a tabela estado, onde cidade.id estado é igual a estado.id. Muito bem. Nós temos aqui duas vezes referência ao campo nome. Então, isso vai gerar uma ambiguidade. E dessa forma, a gente tem aquele conceito, né, de que quando utilizamos duas ou mais tabelas em uma consulta, o ideal é especificar cada campo, de qual tabela é cada campo. Então, nós vamos precisar do cidade.id, e aí eu já vou colocar o id cidade.nome nome cidade. Vocês me desculpem. Então vamos lá, refazer. É cliente.id cliente.nome cliente.id cidade id cidade. Agora, esse campo nome aqui é da tabela cidade. Agora sim, cidade.nome cidade e da tabela estado.sigla uf. O order by está usando nome, mas não existe mais na nossa lista de campos uma coluna que se chamará nome.
daquela forma. Nós vamos ter nome com essa grafia aqui. Então nós precisamos fazer esse ajuste também. Executamos, apesar de não ter nenhum cliente cadastrado, a nossa consulta já deu certo e os títulos das colunas serão exatamente esses daqui. Então será apresentado o ID do cliente, o nome do cliente, o ID da cidade, o nome da cidade e a UF da cidade onde mora o cliente. Copiar esse comando e colar lá na propriedade SQL do nosso objeto jQuery. Nós vamos ativar e a propriedade, o objeto já está ativo, a consulta já foi feita, já foi executada com sucesso. Sempre que o formulário clientes, o form clientes for apresentado, é necessário que esse objeto esteja ativo. Então, nós vamos selecionar no Object Inspector o form clientes e no evento onCreate, nós vamos colocar o comando para nos certificarmos que zClientes.active igual a true. Então, sempre que o formulário for criado, antes mesmo dele ser apresentado, o objeto zClientes, que é o jQuery, já vai estar ativo. Nós vamos então, na sequência, acrescentar um dbGrid para que o resultado da consulta seja apresentado. O nome desse objeto vai ser dbGrid, mas o dbGrid não é conectado diretamente ao jQuery. O dbGrid, um objeto visual, ele é conectado a um data source. Então, acrescentamos um data source. Esse data source estará ligado ao zClientes e o nome dele vai ser ds de data source zClientes. E o dbGrid estará conectado ao ds zClientes, formando aquela corrente, aqueles elos de ligação desde o objeto visual até o banco de dados. O dbGrid está conectado no data source, que está conectado no jQuery, que está conectado no zcon e o zcon conectado no banco de dados. Observem que, como o jQuery está ativo, já foi apresentado o resultado da consulta. Como a tabela está vazia, apenas os títulos das colunas foram apresentados. Exatamente igual ao que nós temos na consulta feita lá no SQL.org. Nós vamos aproveitar, finalizar essa primeira parte, incluindo um DB navegador. O DB navegador também estará conectado ao DS clientes, mas nem todos os botões estarão visíveis. Nós vamos colocar falso nos botões Cancel, Post, Edit, Delete e Insert, deixando apenas os botões de movimentação de registro e o botão Atualizar e o botão Refresh. Executando o nosso aplicativo, banco de dados conectado, e nós já temos aqui uma consulta à tabela cliente. Vamos consultar aqui a nossa tabela cidade. E nós temos 3 cidades cadastradas: Ribeirão Preto, Franca e Uberaba, com seus respectivos ID. Mesmo usando o IOG, vamos inserir na tabela cliente, informando o nome na tabela cliente, né? Então nós vamos informar o nome e o ID da cidade, o ID cidade, e os valores informados serão nome do cliente, Antônio, e o ID da cidade. O Antônio estará na cidade 2, então ID da cidade 2. Executamos esse comando. Uma linha executada, o comando foi executado com sucesso. Select asterisco from cidade cliente. A consulta, o registro foi inserido, uma consulta simples foi feita lá no nosso aplicativo. Antônio, da cidade 2, Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Então a primeira parte, a consulta à tabela cliente, já está feita. Agora nós vamos partir para a codificação dos comandos excluir e depois novo e alterar. Então, até a próxima.